Às vezes, tudo o que você precisa é de um incentivo para agarrar oportunidades e conquistar seus sonhos. Sabe aquele mentor ou líder que acredita no seu potencial e te empurra para frente? Na vida de Henry Ford, esse incentivo veio do famoso inventor e empresário Thomas Edison, que de ídolo se tornou seu grande incentivador e amigo até o fim da vida. O inventor da lâmpada, Thomas Edison, que foi o tema do nosso último vídeo histórico aqui do canal, foi fundamental na trajetória do fundador da Ford Motor Company e das linhas de montagem em série na fabricação de automóveis. E agora você verá por quê. Antes de ganhar notoriedade no universo dos automóveis, o jovem Henry Ford já adorava mexer nos motores das máquinas na fazenda de seu pai. Foi ali no terreno sem eletricidade que Ford começou a acompanhar a carreira brilhante de Thomas Edison através dos jornais. Ele tinha no inventor um herói e um exemplo do que gostaria de se tornar um dia. Sem interesse na lida do campo, com apenas 16 anos de idade, resolveu sair da área rural de Michigan, nos Estados Unidos, e foi morar em Detroit para trabalhar em uma oficina mecânica. Anos mais tarde, após estudar contabilidade, administração e desenho mecânico, foi contratado como engenheiro justamente na Edison Illuminating Company, a empresa de eletricidade fundada por Thomas Edison, onde Henry Ford chegou a ser engenheiro-chefe. A empresa, inclusive, permitia que ele usasse uma pequena oficina onde desenvolvia seus projetos. Thomas Edison e Henry Ford se conheceram anos depois durante um congresso, e no primeiro bate-papo que tiveram a respeito de usar a eletricidade para conferir potência aos automóveis, Edison já ficou muito impressionado com as ideias de Ford. Além de a dupla criar um importante relacionamento profissional que incentivou a consolidação nas invenções de Henry Ford, os dois se tornaram grandes amigos. Aos 30 anos, Ford projetou e fabricou um motor adaptado a rodas de bicicleta, o quadriciclo, que se tornaria o primeiro automóvel Ford. A invenção rendeu olhares de investidores e Henry criou a Detroit Automobile Company, que se transformou 2 anos depois em Henry Ford Company, que tinha o desafio de lançar no mercado um automóvel para passageiros. Henry Ford fundou a Ford Motor Company no dia 16 de junho de 1903. 10 anos depois, inaugurou uma nova era na história industrial ao introduzir a linha de montagem contínua na sua fábrica de Dearborn, nos Estados Unidos, para a produção em série do modelo T em 1908. A técnica de manufatura implementada por ele, que reduzia o tempo de produção e o custo dos veículos, marcou a revolução industrial do século XX e ficou conhecida como Fordismo. O objetivo de Henry Ford, desde o início, era fabricar o carro mais simples possível para o consumo em massa. Naquela época, os carros eram vistos como um artigo de luxo para poucos. Para mudar esse cenário, o Ford Bigode, como ficou conhecido no Brasil, era vendido inicialmente ao preço de $850, por exemplo, e com a implementação da linha de montagem em série em 1925, era possível construir um carro atrás do outro sem parar, o que fazia o preço ficar ainda mais acessível e popular. Com isso, a Ford se tornou um verdadeiro império, que em 1928 empregava mais de 200 mil operários para fabricar 6 mil carros por dia, além de caminhões, tratores, ônibus e etc. E foi também a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil em 1919. Nesta fase, Henry Ford e Thomas Edison já tinham consolidado sua amizade e parceria profissional, tanto que chegaram a comprar propriedades vizinhas na Flórida, na cidade de Fort Myers, e suas casas hoje se tornaram um local de visitação para turistas. Os dois costumavam fazer passeios e acampar juntos. E quando Edison acabou ficando preso em uma cadeira de rodas por conta da diabetes, Ford comprou uma também para poder apostar corridas com seu herói de infância. Henry Ford faleceu em Dearborn, Michigan, no dia 7 de abril de 1947.
mas seu legado permanece até hoje por meio dos modelos de mecanização da produção e padronização de processos e produtos. Ele também implantou políticas de administração muito avançadas para a época, como a aplicação de metas e pagamentos de salários maiores do que os concorrentes, sem perder a lucratividade. Henry Ford foi um divisor de águas na indústria como conhecemos hoje, e sua forma de pensar é estudada em universidades do mundo todo. A Ford pôs o mundo sobre rodas, revolucionou a indústria e virou fonte de inspiração para empreendedores e inovadores de todas as áreas.